gente! Olha só, nesse vídeo hoje eu quero falar com vocês sobre atitudes de ajuda, de acolhimento, sobre generosidade. Quem acompanha os nossos vídeos viu que recentemente nós postamos aqui no canal uma série de vídeos sobre nossa casa, que nós mobilamos toda do zero. A gente alugou, a gente arrendou um apartamento que não tinha mobília, apenas a cozinha semi-equipada, e a gente teve que comprar tudo. E a gente já sabia desse desafio que é estar no outro lugar, começando tudo do zero. Na prática, no dia a dia, a gente percebe que a gente precisa de coisas que a gente nem percebia que eram tão úteis, né? Enfim, mas aí quem acompanhou esses vídeos viu que muitas coisas eu dizia assim, ó, isso daqui eu ganhei, isso daqui eu ganhei, isso eu ganhei, certo? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre como que eu ganhei essas coisas de graça aqui em Portugal, né? E eu já quero te convidar para ser um inscrito aqui nesse canal, te convido a se inscrever, a participar desse grupo, dessa família, digamos assim, que tá crescendo a cada dia. Se inscreve, deixa seu like aqui nesse vídeo. Também te convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais, tá? Seja muito bem-vindo a esse nosso espaço de troca, digamos assim. E aí, vamos lá. Por que eu quero falar sobre generosidade? Por que eu quero enfatizar isso? Porque é o sentimento que a gente percebe nessas atitudes, né? Vamos lá, a primeira forma que eu ganhei coisas de graça, que eu ganhei coisas para minha casa, para nós aqui em Portugal, foi através da generosidade da minha senhoria, certo? Eu falo isso desde o primeiro vídeo que a gente menciona sobre apartamento. Quando nós viemos para cá, nós saímos de um Airbnb totalmente mobilado, que foi o apartamento que nós ficamos os primeiros dias, e nós viemos para cá e o apartamento não tinha nada. Então, o que a gente pensou? A gente passa numa loja antes, a gente compra uns colchões, a gente dorme no colchão e na semana a gente vai providenciando o que precisa, né? Quem assistiu o primeiro vídeo do nosso primeiro dia aqui no apartamento, viu que a gente fez o nosso almoço improvisado no chão. Isso não é problema nenhum, né? Enfim, mas aí a minha senhoria falou assim, ela perguntou assim, e vocês têm móveis para trazer? Eu disse, não, a gente tinha acabado de chegar, né? Não, nós não temos. Ela disse, e vão dormir como? Eu falei, a gente vai providenciar um colchão, a gente vai comprar. E vocês têm cobertas? Não, a gente vai comprar. Ela, não, enfim. Eu vou dar um jeito, minha filha ela disse que a filha dela estava mobilando, renovando o apartamento e, portanto, algumas coisas estavam sendo trocadas, né? Então, no outro dia ela ligou pra gente, a gente veio pra cá. E quando a gente chegou aqui, ela estava com um carro parado em frente ao apartamento cheio de móveis. Cheio de quê? De cama, móvel de cabeceira, uma cômoda linda e maravilhosa, um frigobar para cozinha, enfim, coisas que quem acompanha os nossos vídeos já sabe. Então, assim, me deu muitas cobertas, algumas cobertas, quentinhas, enfim, algo para nos deixar mais confortável nesse começo, certo? Tássila, foi sorte? Não sei. Não sei, eu sei que a gente esbarrou na generosidade dessas pessoas. Só que eu ganhei outras coisas de outras pessoas. De que forma? Ou uma pessoa ou outra que eu acabei conhecendo. E as pessoas dizem assim, você precisa disso? Enfim, mas vamos lá. Eu quero falar aqui de um grupo, de uma corrente de generosidade que eu descobri aqui em Portugal. São uns grupos no Facebook. Para falar desses grupos, eu pedi permissão à moderadora do grupo, certo? Às administradoras. São dois grupos. Eles basicamente são grupos onde as pessoas compartilham aquilo que elas têm, que elas não querem mais por alguma razão, que para elas não está lhes servindo mais, mas que podem servir a outras pessoas, certo? E o nome desses grupos é o Dou-te se vieres buscar. Acho que quem é português está assistindo já deve conhecer. E aí eu descobri esses grupos, eu nem lembro como eu descobri esses grupos, mas pra ser honesta, eu anoto muita coisa. E eu fui ver umas anotações minhas sobre o planejamento para vir para cá. E tinha lá, nas opções de casa, de móveis e tudo, tinha, por exemplo, a Remar, tinha o nome de algumas lojas. A Remar é uma loja, né? Tinha o nome de outras lojas. E tinha o nome dos grupos, para eu pesquisar nos grupos. Aí eu lembrei dos grupos, eu entrei nos grupos e os grupos têm regras, você precisa compreender essas regras para participar, você não pode ganhar algo que foi dado no grupo e vender, por exemplo, porque, obviamente,
não é correto, né? E, enfim. E aí eu lembro que eu tava na primeira semana aqui ainda no apartamento e eu chamei uma das administradoras no direct, no privado, nas mensagens privadas, e perguntei a ela como que funciona. Aí ela disse assim, do que você tá precisando? Eu disse, olha, na verdade eu tô montando minha casa, eu cheguei agora do Brasil, eu, meu esposo, meus 2 filhos, contei pra ela a história. E aí ela fez uma postagem no grupo, num desses grupos, e disse, olha, a Tássila acaba de chegar do Brasil pra morar aqui, ela tem 2 miúdos de tantos e tantos anos, e eles não têm brinquedo pra se entreter. Gente, numa tarde, todos aqueles brinquedos que vocês viram nos vídeos, acho que eu vou colocar um tapezinho aqui do lado, certo? Todos esses brinquedos chegaram aqui em casa. A gente não tinha carro ainda, a gente já tava com a moto. Então, uma das pessoas organizou umas sacas de brinquedos e o Joelis foi buscar de moto. Outra pessoa veio deixar aqui na porta da minha casa. E aí começou-se um cuidado, né, dessas pessoas com a gente, com os brinquedos das crianças, olha, eu vou mandar também um moletom quentinho, porque não sei se eles têm, precisa e tal, enfim. E aí, enfim, eu me senti muito abraçada, muito acolhida. E aí ela me explicou como que funcionavam os grupos e como que eu poderia participar. Vamos lá. Então as pessoas postam esporadicamente aquilo que elas não querem mais, aquilo que elas têm e não lhes serve mais. E aí aconteceu coisas como o seguinte, alguém postou um conjunto de pratos, belíssimo. E aí, gente, claro que você precisa ter aquele cuidado, e é um cuidado que eu tive, porque assim, existem coisas que são doadas nesses grupos, que elas são coisas que vão ser condizentes para pessoas que estejam realmente passando necessidade, compreende? Por exemplo, alguém tá doando uma cesta de frutas, um cabaz, aqui eles chamam cabaz, um cabaz de frutas, ou cabaz de alimentos, para alguém que realmente não tem como comprar, certo? Então você pode pensar assim, Tássila, os pratos da mesma forma. Eu tinha como comprar. Eu procurei sempre deixar isso tudo muito claro, né? Quando alguém disse assim, por exemplo, aconteceu outro caso de uma senhora, ela postou um conjunto de pratos e eu tinha comprado já os meus pratos na IKEA, eu comprei só os 4, mas eu sabia que eu receberia alguém, tipo, uns amigos, né? Eventualmente, eu sei que nesse momento de pandemia a gente não pode receber, mas, por exemplo, pro Natal agora, os meus primos estão vindo, então eu precisaria de mais pratos. E aí eu perguntei a ela se eu poderia ficar, e por sinal era próxima à minha residência. E aí, quando a pessoa autoriza você, quando você pede nos comentários daquela postagem, se a pessoa autorizar, você vai e conversa com ela no privado, né, nas mensagens privadas. Então eu deixei sempre bem claro, olha, eu tô comprando as coisas, eu até posso comprar, mas... Aí elas mesmas dizem assim, mas se você pode receber aqui, não faz mal, você recebe e já é uma economia que você faz para comprar outras coisas, certo? Enfim, então, eu lembro que o caso dessa senhora dos pratos, eu fui buscar os pratos e quando eu cheguei lá, eles iam vender a casa, então eles estavam desmontando muitas coisas e ela me deu muito mais coisa, muito mais coisas, me deu mais cobertas, enfim... E outro caso foi uma menina brasileira também que viu uma das postagens e ela é brasileira, ela mora na Maia e ela me chamou lá e aí me deu algumas coisas de cozinha, enfim. Então eu precisava mencionar esses grupos aqui no canal porque eu achei lindo a forma organizada de se compartilhar as coisas, de partilhar. E aí agora eu entro no segundo momento aqui do vídeo, que é falar sobre partilha, certo? Que o que acontece? Eu fui ganhando algumas coisas e a gente às vezes ganha mais do que a gente precisa. Venhamos e convenhamos, né? E aí o que a gente faz com o que é excedente para nós? A gente precisa também compartilhar. A gente não pode ser egoísta e ter tudo só para nós e querer tudo só para nós, né? E aí, da mesma forma que nós fomos abraçados por essas atitudes de generosidade aqui, a gente pode ser generoso também. Eu tô falando isso para mim e falando isso para vocês. Então, assim, a gente tá com o ano encerrando. Um ano que não foi fácil para muitas pessoas. Um ano que não foi fácil para o mundo todo. Para algumas pessoas foi mais difícil do que para outras. Fato. Então, assim, a gente pode aprender nesses momentos. Aprender a se fortalecer, a se ajudar ainda mais nesses momentos, né? E o que eu quero dizer para você? Que da mesma forma que a gente ganhou, a gente pode dar. Na verdade, o dar, ele vem antes do ganhar, né? Melhor coisa é dar do que receber. Então, assim, existem mecanismos aqui de você poder dar também. Então, por exemplo, algumas coisas que eu ganhei, que já me foram excedentes, eu ganhei esses pratos. Então, somando com os pratos que eu tinha, ficaram muitos pratos.
Só separei para uma pessoa que eu conheço, para outra pessoa que eu conheço, para quem poderia servir. Ou, então assim, você pode dar para quem você conhece, você pode dividir algo que você tem que é excedente, ou dar uma olhada no seu guarda-roupa, aquela roupa que você tem há tempos e não usa mais, aquele sapato que você não usa mais, se tá ali, você não usa há meses, você não vai usar mais, né? Você não vai usar. Então, assim, a gente precisa praticar o desapego, né? E você pode dar para quem tá perto de você, para quem é do seu círculo. A gente tem que desapegar também da ideia, desapegar da ideia de que a gente, para dar, tem que ser porque a pessoa de fato precise de algo. Às vezes o que a pessoa precisa é da atitude de você dar algo a ela e não do objeto em si. Compreende? Então, assim. E outra forma de você poder ofertar alguma coisa, de você dar alguma coisa aqui em Portugal, é através dos grupos, os mesmos grupos onde eu ganhei alguma coisa. Eu posso voltar ao grupo doando alguma coisa. Eu já fiz com coisas que foram excedentes de doação. Ou não, ou com alguma coisa enfim, que você queira ofertar, um cabaz de alimentos, uma cesta para o Natal, enfim. E a outra forma de compartilhar alguma coisa, eu vou mostrar para vocês agora. Olha, gente, a outra forma é essa daqui. Existem esses containers espalhados em locais da cidade. São dessa empresa, Sara Trading. Eles recolhem, ó, roupa, calçado, brinquedos e têxteis. Eles são especializados em reciclar têxteis, certo? Então é um bom fim, porque a roupa seria tratada para ser reutilizada. Enfim, é um bom fim para o que a gente tem que não usa mais. Você abre aqui esse compartimento. Eu coloquei até na sacola só para mostrar. Mas aí então gira e tudo cai lá. O ideal é ir sem a sacola, tá, gente? Mas é isso. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham percebido a mensagem desse vídeo. Eu deixo registrado aqui o meu agradecimento. Eu tenho falado com as moderadoras desses grupos sempre. Eu sou muito grata pela ajuda que elas me deram. Sou muito grata por toda a generosidade que eu recebi quando eu cheguei aqui. E não só, né? Mas eu espero que você tenha percebido a mensagem desse vídeo. E de que quando a gente dá alguma coisa, quando a gente compartilha algo, a gente recebe muito mais do que se estivéssemos na posição de apenas receber, certo? Eu quero que essa mensagem fique como reflexão para vocês, especialmente nessa data, nessa semana natalina, que é um momento que faz a gente refletir um pouco mais no meio de tudo isso que o mundo tem passado. Então, eu espero que isso fique como reflexão para nós sermos pessoas melhores e mais solidárias e mais generosas. Meu muito obrigada a você que assistiu, a você que está aqui. Sou muito grata por cada um que está aqui acompanhando a gente, certo? E a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Tchau, gente!